Muito bem, irmãos. Segunda parte da nossa exposição panorâmica de Segundo Crônicas. O autor de Primeiro e Segundo Crônicas, provavelmente Esdras, ele deseja encorajar o seu público original que está vivendo o contexto da saída do exílio babilônico. Esse autor, ele deseja que os seus leitores sejam encorajados a serem fiéis, a serem engajados tanto com a recolonização da terra, quanto com a reconstrução do templo. E nós damos início na parte 1, e essa é a continuidade, a parte 2, do nosso sobrevoo em uma história aí de 400 anos que é coberta em Segundo Crônicas, e estamos fazendo isso em 4 movimentos. O primeiro movimento nós trabalhamos a glória de Deus. Esse segundo movimento, nessa segunda parte, nós iremos trabalhar o pecado do povo, e no último vídeo, na terceira parte, nós iremos trabalhar os 2 últimos movimentos, que é o julgamento de Deus e a resolução do problema levantado. Então, eu espero que você esteja colocando esperança no pessimismo, e pessimismo nessa esperança que brota no coração de que o mundo está em constante evolução, o homem está evoluindo. Não, coloque pessimismo nesse tipo de esperança vazia. Segundo Crônicas, nós aprendemos que nós podemos ter, sim, honestidade total, mas uma esperança real em Deus, não em nós. Eu quero recapitular rapidamente o que nós trabalhamos no primeiro movimento, na parte 1 desse vídeo. Nós vimos e aprendemos que a glória de Deus, ela é manifesta nesse livro fabuloso. O Senhor planeja e Ele revela o seu caráter. Nós destacamos 2 atributos de Deus em Crônicas, um transmissível e o outro intransmissível. E eu expliquei que esses termos ficam mais claros por sua relação, por exemplo, com doenças. Algo transmissível, como essa pandemia do Covid-19, é algo que pode ser passado de uma pessoa para outra. Da mesma forma, quando nós olhamos os atributos de Deus, existem características transmissíveis de Deus que Ele nos dá essa graça de imitá-lo. Ele compartilha conosco, tal como misericórdia, por exemplo. Mas existem atributos intransmissíveis. São características únicas do Eterno. São características únicas do nosso Deus, como onisciência, onipotência, onipresença. E nós destacamos atributos intransmissíveis, a grandeza de Deus. Deus é grande de uma forma que você e eu, como criaturas, jamais poderemos ser. E nós trabalhamos também que apenas Ele é único, apenas Ele é soberano, apenas Ele merece ser adorado, apenas Ele é eterno. Nós, como homens, compartilharemos da eternidade, mas não como Deus, pois a eternidade não tem um ponto de início, como nós tivemos quando fomos criados. Nós também trabalhamos atributos transmissíveis, tal como a bondade de Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é benigno. Então nós exultamos a glória de Deus para a glória dele, mostrando que apenas ele é digno de ser adorado. Mas o segundo movimento está aqui, e ele é triste, porque nós infelizmente respondemos com rebelião ao plano de Deus. O povo de Deus, em Segundo Crônicas, é apresentado como um povo muito agraciado e privilegiado. Deus revela o seu caráter, a sua glória, mostrando que apenas Ele é único, apenas Ele é soberano, apenas Ele merece ser adorado. Mas o povo responde com rebelião. E hoje, na nossa cultura,
propaga-se o ser humano como essencialmente bom. Nós temos a tendência de desculpar o pecado com a nomenclatura mais leve. Erro. Nós erramos. Nós tentamos trocar a nossa responsabilidade humana pelo pecado com a alegação de termos uma educação deficiente ou falta de compreensão. Nós justificamos com frases como errar é humano, como eu sou humano, eu não consigo ser perfeito, só há um que é perfeito, que é Deus, que é Jesus. São esses clichês evangélicos que, via de regra, são utilizados como justificativas para que a pessoa permaneça vivendo como bem entende e fugindo de se responsabilizar pelo seu pecado. Segundo Crônicas, confronta o povo. Segundo Crônicas, coloca o povo contra a parede. E nós que lemos e conseguimos interpretar os seus princípios, nós também somos colocados contra a parede. Porque o livro fala: assuma a responsabilidade pelo seu pecado. Como líderes divididos, que é apresentado no livro, rei após rei foi posto no trono para que eles fossem bênção para o povo. No entanto, muitos e muitos, repetidamente, tornam-se armadilhas para o seu próprio povo. Roboão, ele ouve conselheiros arrogantes e ele oprime o próprio povo. Jeroboão, ele enfraquece a nação ao expulsar os sacerdotes verdadeiros e criar falsos sacerdotes apenas com homens da sua confiança. Isso é um erro tremendo. Jeorão, ele mata os seus irmãos. Acasias, ele ouve os conselheiros maus de seu pai, Jeorão. Josafá, em grande parte, um ótimo rei, um bom rei, mas ele fere sua nação ao ligar-se a aliados ruins. Povos que Deus deixou um alerta que eles deveriam saber que não podia fazer acordos, alianças com esses povos. Mas Josafá é fã de ser visto como um bom ser humano, simpático. Ele se mostra um líder totalmente cheio de temor a homens. Uzias e Ezequias, também no geral, eles são bons reis, mas eles se tornam orgulhosos porque eles estão tendo um bom desempenho, e esse é um grande perigo. Acais, ele torna-se pior em meio às provações. A certa altura ele estava sendo derrotado pelo exército de Damasco e por isso ele leva a nação à idolatria em busca de uma solução. Ele segue uma espécie de pragmatismo. Lembra o que é isso? Pragmatismo é: o que é certo é o que dá certo. Então, se dá certo, é certo. Então, Acais, ele abraça um pragmatismo pagão. Capítulo 28, verso 23. Praticamente ele diz: parece que esses deuses funcionam para nossos inimigos. Vejamos o que podem fazer por mim. Ele nunca se responsabilizou, ele nunca pensou que a causa da derrota seja os seus próprios pecados. São esses, os próprios pecados dele, que levaram os seus liderados a uma espiritualidade frouxamente terapêutica. Dá certo, alivia as dores, alivia as tensões, é algo rápido, ganha tempo. E esse é um perigo muito grande. Ele acaba desviando-se por meros anestésicos, terapêuticos, pragmáticos. Dá certo, ajuda. Os mestres, aqueles que expõem a palavra, são alertados em Tiago, no capítulo 3, versículo 1. E
e começa a mostrar, olha, vocês serão julgados, líderes, com mais rigidez, porque o aumento de influência significa maior responsabilidade. Então, o líder é tão prejudicial porque afeta muito os outros. Segundo, o povo se rebela com a idolatria totalmente explícita no livro de 2 Crônicas. Assim como foi com Jeorão, Amazias, Acás, Manassés, todos eles introduziram ou encorajaram a idolatria. A maior punição, grave isso, a maior punição contra a idolatria é a própria idolatria. É quando Deus te entrega a você fazer o que bem entende. E aí quando você vê os resultados, você se torna cada vez mais escravo, porque se torna uma areia movediça. E você não consegue sair mais daquilo porque é extasiante, viciante. E você abandonar vai trazer uma espécie de consequências extremamente tóxicas. Eles se tornaram semelhantes às outras nações. E é impressionante como você se torna semelhante àquilo que você adora. A palavra de Deus deixa isso muito claro, e tem um livro de J. Cabill chamado Você se torna aquilo que adora. E ele trabalha de uma forma extremamente profunda, mostrando desde o Antigo Testamento a harmonia com o Novo Testamento, mostrando que o povo que adora ídolos, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, é por isso que no Novo Testamento vai ser repetidas vezes falado, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque as pessoas se tornam insensíveis com a idolatria. Não tem sensibilidade espiritual. Então, o povo de Deus aqui começa a espelhar os ídolos em vez de refletir o Senhor. Eles começam a espelhar os ídolos em vez de refletir o Senhor. Acás, no capítulo 28, verso 23, é dito assim: porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram. Ou seja, esses deuses feriram a ele, e ele então sacrifica agora para tentar aplacar a ira desses falsos deuses. E aí ele diz, visto que os deuses, olha, dá resultado. Você percebe que é por isso que o povo ficava totalmente encantado, enamorado com os falsos deuses pagãos? Porque eles viam que dava certo. E você vai lembrar no Egito que aqueles feiticeiros do faraó repetem muitos milagres, Moisés vai fazendo e eles vão imitando. Então, tem sim resultado, existe coisas que acontecem de verdade. E quando a pessoa é escrava do desejo de querer ter resultado, ela se lança por completo a esses anestésicos. Então, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que eles me ajudem. O texto continua. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, ele fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Capítulo 28, 23 ao 25. A pior idolatria ainda estava por vir. Lá no capítulo 33, Manassés. Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel.
Ele tornou a edificar os altares na casa do Senhor, pondo a imagem esculpida, o ídolo que tinha feito. Ele se prostrou diante de todo o exército celestial e serviu. Ele passou os seus filhos pelo fogo. Ele usou de adivinhações, agouros, feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores. Por quê? Porque dava certo. E ele queria ser um cara atualizado, não um cara careta, tradicional, legalista, que tudo leva ao pé da letra. Ele queria ser um cara descolado, um cara que estava antenado com as coisas da cultura da época, entendeu? E, gente, quantos líderes estão se enamorando com esses encantos atuais? A história é um círculo. Rei após rei, movimento após movimento, tentaram, rei após rei, tentou livrar o povo da idolatria. Nenhum conseguiu. Todos fracassaram. Os que foram melhores foram parcialmente melhores. Nós precisamos de um rei perfeito. Essa é a mensagem muito clara. Nós precisamos de um rei perfeito. Um rei que nos livre por completo. E esse rei é Jesus Cristo. Ele é o rei perfeito e completo. Nós que estamos hoje vivendo entre a primeira vinda de Cristo e aguardamos a sua segunda e última vinda, nós hoje temos líderes, temos pastores. E até aqueles que tentam levar mais a sério, livrando o povo e protegendo o povo com a sã doutrina, com a palavra, também são totalmente imperfeitos. E tenta, mas nunca nós estaremos aqui totalmente libertos. Nós precisamos dele, mas nós podemos ter ele, nós temos ele como igreja do Senhor. Ele é o supremo pastor. Ele é o líder melhor e verdadeiro, pastor melhor e verdadeiro. Ele é o rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu queria trazer mais uma reflexão, um apontamento dentro desse segundo movimento. E eu quero chamar muito a sua atenção daqui para frente. Preste muita atenção. Eu vou compartilhar coisas aqui e eu vou tentar ser o mais claro possível. O povo também se rebelou com o amor deles, desviados da pessoa de Deus. Nós corremos esse mesmo risco de não estarmos recalibrando o nosso amor, a direção totalmente voltada para Ele, tendo Deus como centro, acima de todas as coisas. Segundo Crônicas, a natureza abominável da idolatria não esconde de nós a extensão universal da pecaminosidade humana. Salomão diz em uma de suas orações, no capítulo 6 aqui de 2 Crônicas, verso 36, pois não há homem que não peque. É aquilo que Paulo vai trabalhar. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem queira o bem, não há quem faça o bem. Você pode nunca ter lançado um filho seu no fogo como sacrifício, como fizeram alguns reis maus aqui em 2 Crônicas. Mas os meus pecados, os seus pecados, são tão graves contra Deus que o único meio de Deus nos oferecer perdão, reconciliação, justificação, adoção, foi entregando o seu único filho, o seu próprio filho, como sacrifício substitutivo. 2 Crônicas nos ensina sobre a raiz do pecado. A raiz do pecado, sabe o que é? São os nossos amores desordenados. No reinado de Josafá, um profeta do Senhor critica o rei Josafá e ele diz: Josafá, ajudar o ímpio e amar aqueles
que ao Senhor aborrecem. Isso suscita a ira de Deus, Josafá. No capítulo 19, verso 2. Fracassar, meus irmãos, em amar e odiar o que Deus ama e odeia estão respectivamente na raiz do pecado. O que é que Deus odeia que você não está conseguindo odiar? O que Deus ama que você não ama hoje? Preste muita atenção. Na conversão, existem coisas que você amava, que agora, depois que Deus te converte, você tem que deixar de amar. Mas também tem coisas que antes da sua conversão você não amava, mas que agora, após a sua conversão, você tem que aprender a amar. Como ler a palavra. Se você diz que não gosta de ler, essa é uma das coisas que depois da sua conversão você tem que começar a amar. Porque Deus se revela por meio de um livro. E você tem que ler e mergulhar nesse livro. Você tem que se encharcar. De tal maneira que se alguém cortar você, que jorre palavra de Deus. Eu quero parafrasear Agostinho de Hipona. Eu vou tentar parafrasear de uma forma mais clara possível. Ele diz o seguinte: mas o que amo quando amo, meu Deus? O que amo quando amo, meu Deus? A doce melodia da canção? A fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, o maná, o mel? Não são essas coisas que amo quando amo, meu Deus. Ou seja, não são essas coisas que amo primeiramente. Mas depois de amar o meu Deus acima de todas as coisas, ao amá-lo assim, é certo que aí então eu amo a luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Mas estas coisas não são de forma alguma o que amo no mais íntimo do meu ser. Quando a minha alma ela é banhada pela luz do meu Senhor, porque a luz do meu Senhor não está presa em nenhum lugar. Logo, quando eu amo essas outras coisas, amando a Ele primeiro, eu não fico preso a nenhuma dessas coisas. Então eu estou livre para amar essas outras coisas no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no meu Senhor, nele, eu posso escutar sons que nunca morrem. Eu posso amar alguém que nunca morre. Porque eu amo o eterno. E quando eu amo essas coisas nele, por mais que me faça falta, eu ainda tenho ele que é tudo. Então eu consigo ficar inteiro, eu não consigo mais dizer que eu não sei o que vai ser de mim se eu perder o meu filho, se eu perder a minha esposa, porque ele é tudo em mim. Mas no meu Senhor eu posso escutar sons que nunca morrem, respirar fragrância que não se dissipa com o vento. Quando saborear alimentos, eu posso saboreá-los de modo que eles nunca se consomem pelo comer. Eu posso me apegar a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando amo o meu Senhor. É aí que você pode olhar para o casamento, por exemplo. Quando dois solteiros estão tão carentes e querem namorar para um satisfazer carência no outro, é um amor desordenado. O casamento foi feito no plano ideal de Deus, entre dois solteiros satisfeitos nele, que se casam para compartilhar a alegria e satisfação que eles já possuem em Deus. Apenas nele você pode viver um casamento como um casamento e não como um ídolo. Como Agostinho, poucas são as pessoas na história da igreja que retrataram quão grande, belo e desejável Deus é. Agostinho, ele está
tão persuadido pelas Escrituras e pela experiência de que aquele que tem Deus é feliz, que ele tem uma outra frase fantástica. Ele diz assim: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousa em ti. É alguém, o ser humano, que encontrou em Deus a sua satisfação, de que nada faltará porque eu tenho tudo nele, nada temerei porque eu temo o meu Senhor. Só assim, apenas assim, tão somente assim, esse ser humano labutará, lutará com todas as suas forças para fazer com que esse Deus da graça soberana e da alegria soberana seja conhecido e amado em todo o mundo, porque ele entende que missões existe onde ainda não existe adoração. E essa pessoa vai querer pregar, mas só que ele é um adorador. É por isso que ele pode sim compartilhar aquilo que ele tem, uma experiência íntima que ele está vivendo em sua vida, mesmo que isso lhe custe tudo, porque essa pessoa entende, nem eu me pertenço mais, ele é tudo em mim. Marcos um dia morreu, Marcos não tem mais nada a perder, porque é alguém que já foi perdido e vencido pelo Senhor. Mas aí eu encontrei tudo, e eu tenho tudo nele. Por isso, Jesus vive, e ele pode todas as coisas. É por isso que Agostinho de Hipona, ele em adoração exultante, jubilosa, gloriosa, maravilhosa, ele canta ao Senhor: Senhor, estás sempre ativo, contudo o Senhor está sempre tranquilo. Acumulas tudo para ti, Senhor, embora não sofras necessidade de nada. Angustias-te com um erro, mas não sofres dor. Podes estar irado, contudo sereno. Tuas obras são variadas, mas o teu propósito é um e sempre o mesmo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenha perdido. Nunca tens necessidade, Senhor. No entanto, sempre alegre em ganhar, nunca avarento, mas requeres retorno pelas tuas dádivas. Perdoa as nossas dívidas, mas com isso não perdes absolutamente nada. Tu és o meu Deus, tu és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isso tudo ao teu respeito, Senhor? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas, ai daqueles que estão silenciosos ao teu respeito. Eu pergunto para você, como é que você está? Você está silencioso? Com um testemunho silencioso? Você é mesmo um cristão? Você encontrou o Senhor? Você se apresenta como um cristão para as outras pessoas na rua? Você tem noção do custo do que é você se apresentar como um cristão? Você tem noção que você acumula maior responsabilidade diante de Deus no dia do juízo? Eu pergunto para você, você cristão, membro da nossa igreja, que não tem respondido a nenhum estímulo, por que é que você não está engajado? É porque você queria que a igreja se engajasse a você? Mas quem é o centro? Você é Deus? Então, se Ele é Deus, assuma a responsabilidade pelo seu coração desordenado. Onde é que está o teu amor? Ali vai estar a sua esperança. O que ou quem deveremos amar acima de tudo?
É claro que nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. É por isso que o cronista diz que Roboão, filho de Salomão, fez o mal. Sabe por quê? Capítulo 12, verso 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Você não preparar o seu coração intencionalmente para preparar o Senhor, isso é um grande perigo. Você tem preparado o seu coração para buscar o Senhor? Você tem feito isso? Você acha que tem que ter disciplina, esforço para preparar o coração? Claro que sim. Você não pode fazer as coisas apenas quando está com vontade de fazer. O pastor Jonas Madureira, na Conferência Fiel para Jovens de 2014, ele disse o seguinte: o que é mais importante na vida de alguém? No mundo que a gente vive hoje, tudo pode ser importante ao ponto de darmos toda a nossa vida, gastar todo o nosso tempo e a nossa energia. A gente pode fazer de um filho a coisa mais importante da vida. A gente pode fazer de um pai e os seus desejos e expectativas sobre o nosso futuro na faculdade, na universidade, a coisa mais importante da nossa vida. Você pode fazer de um terreno, de uma lancha, de um carro, de uma carreira, bens materiais, inteligência, capacidade, dons maravilhosos que Deus nos deu. Você pode fazer de você mesmo a coisa mais importante dessa vida. E qual é o problema com tudo isso? O problema é que todas essas coisas jamais serão amadas de uma maneira genuína e verdadeira. Só existe uma maneira de um filho ser amado verdadeiramente, de um pai ser amado verdadeiramente, de uma esposa ser amada verdadeiramente, de você amar o que você faz de uma maneira verdadeira. Apenas se você for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a esposa, ou ama o ambiente de trabalho, ou a sua reputação, ou ser aceito e bem visto pelas pessoas, um amigo, qualquer coisa mais do que a Deus, você transforma isso que você está amando em um Deus. E o problema é que você nunca vai conseguir ter a expectativa em torno dessas coisas que você transformou em um Deus, em um ídolo, aquilo que somente Deus pode te dar. Em consequência disso, seu filho não vai saber o que é ser amado como filho. A sua carreira profissional não é amada como deveria ser amada. As coisas à sua volta, como você, sua inteligência, sua capacidade, não é amada como deveria ser amada. Porque a única coisa que coloca em equilíbrio nosso amor em relação a tudo que existe nesse mundo é um amor a Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que você amar a Deus sobre todas as coisas, tudo tem a oportunidade de ser amado de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira. Mas quando Deus não é amado sobre todas as coisas, todo amor que a gente tem pelas coisas acaba sendo algo doentio. Você vai amar tanto o seu conforto que você vai querer fazer da igreja e do ambiente de culto um ambiente terapêutico apenas para você se sentir bem com você mesmo. Você vai começar a avaliar o culto como se fosse algo feito apenas para servir a você. Você nunca vai ser um servo. Você sempre vai ser alguém autocentrado, onde tudo diz respeito a você e ao seu pequeno reino.
destrói a nossa vida, destrói o nosso coração, destrói a nossa mente, destrói tudo aquilo que dentro de nós poderia construir um universo maravilhoso, que é o universo da adoração, onde tudo é centrado em Deus, para a glória dele. Por isso, quando você ousar amar a Deus mais do que qualquer outra coisa à sua volta, você tem uma oportunidade maravilhosa de ser exemplo, não só na comunidade, mas na nossa igreja, na sua família. Viva para a glória de Deus. Você tem sido engajado e intencional? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Pense nisso. É por isso que, segundo Crônicas, nos ajuda a contemplar esse assombroso contraste entre tudo aquilo que Deus é e faz e a podridão da nossa rebeldia. Porém, pelo fato de ser quem Ele é, de Deus ser Deus, a promessa feita a Davi sobre a sua linhagem ainda está viva em meio a esse remanescente restaurado em 2 Crônicas. E eles vão precisar dessa viva esperança em obediência. O autor de 1 Crônicas, provavelmente Esdras, ele tem um desejo de encorajar os seus leitores originais a serem fiéis e engajados, tanto na recolonização da terra, como na reconstrução do templo. Nós estamos sobrevoando 2 Crônicas em 4 movimentos. Na parte 1 da nossa exposição panorâmica, nós vimos o primeiro movimento, a glória de Deus. Nessa parte 2, na nossa exposição panorâmica de 2 Crônicas, nós vimos o segundo movimento, que é a rebeldia do povo, o pecado do povo. E na próxima parte, na parte 3, nós veremos os 2 últimos movimentos, o julgamento de Deus e a resolução. Eu espero com todo o meu coração que você possa ter honestidade total, de que você não pode se aproximar de Deus com base em quem você é, mas que você tem uma esperança real em Deus, que você pode se aproximar dele por meio de quem Jesus é. Ele é o libertador prometido. Ele é o único e suficiente e perfeito rei que, segundo Crônicas, está mostrando. Vocês precisam de alguém assim para conduzir vocês de volta para casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.